Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo a gente aí nos seus devidos horários. Meu nome é Maico Cipriano Batestin e você está em mais uma Teia Cósmica aqui no Tá na Teia. Hoje a nossa convidada especial é Laura Matias, e ela é uma grande hackathon. Eu não sei se tem uma pronúncia melhor para isso. Ela pode explicar isso aí pra gente. Já ganhou diversos hackathons e nós vamos conversar sobre essa maravilhosa competição que agita todo mundo, todos os programadores por aí. Então, deixa eu dar minhas boas-vindas para Laura. Laura, boas-vindas. É um prazer ter você aqui conosco. E junto com ela também temos a Cris, que é a nossa parceira aqui do Tá na Teia. Cris, também bom dia. Bom dia. Espero que você esteja bem. Prazer ter aqui você mais uma vez aqui conosco. Por favor, Laura, se apresente aí para nós. Tudo bem, gente? Bem, como o Michael disse, eu sou a Laura, sou desenvolvedora de software, sou hackateira ou ratinha de hackathon, como vocês preferirem falarem. Não existe bem um termo certo, a gente vai brincando com ratinho de hackathon, hackateiro. O importante é que a gente sempre está participando deles. E, bem, sou eu, desenvolvedora, hackateira, estudante de engenharia de software hoje na FIAP. Boa! Então, Laura, vamos começar com o mais básico. O que é hackathon? Vocês falaram ratinha de hackathon. Eu não uso muitas das expressões, mas eu sempre tentei falar, quem cozinha é cozinheiro. Mecânico, que mexe com mecânica, mecânico. Aí, quem mexe com hackathon é o quê? Como é que eu pronuncio essas coisas? É doido, na verdade. O que é um hackathon? Como é que funciona essas coisas aí? Bem, hackathons são maratonas de inovação e maratonas de programação. O que é o hackathon? Bem, são quando uma empresa chega com algum problema, um evento chega com algum problema e eles propõem isso pra gente se juntar em equipes de diversos tipos de expertise, seja eles negócio, seja ele marketing, programação e tecnologia, pra gente resolver essas questões que eles trazem pra gente. Então, por exemplo, poxa, tô com problema no meu estoque. Poxa, como é que eu posso inovar nessa questão de usuário? Então, eles trazem isso pra gente resolver em tempos curtíssimos, como 24 horas, 48 horas, no máximo 78 horas. Então, a gente passa, um final de semana sem dormir pra gente achar a solução desse problema, tentar resolver ele, programar ele, fazer um MVP, que é um protótipo, e ainda apresentar em 3 minutos para uma banca de especialistas. Ou seja, é algo corrido, mas que eu juro que vale muito a pena. E dá pra gente conseguir entregar tudo assim nesse período de tão pouco de tempo? Porque, assim como desenvolvedor, a gente já fica assustado quando o prazo é curto, já na nossa sprint normal de trabalho, né? A gente tem lá umas 3 semanas para entregar uma coisa e já fala, nossa, esse prazo é muito curto, vocês estão doidos? Não dá pra fazer isso não, mano. Imagina 2 dias. Cara, olha, 100% de tudo às vezes não dá. Mas a gente tenta entregar o máximo, dá tempo sim, porque a gente não faz uma solução completa. Meu Deus, uma inteligência artificial funcionando, um aplicativo rodando, é tudo prototipado. E bem, esse é o desafio. Será que você consegue entregar? Você tem que entregar. Então, o desafio consiste nisso. Será que você consegue? Então, acho que eles ficam de olho na sua capacidade, né? E quantos hackathons você já participou até agora? E desses quantos que você já ganhou? Como é que foi esse lance aí? Como é que você descobriu isso? Como começar a ter a origem das coisas? Olha, eu não vou mentir, não. Eu já perdi a conta de quantos hackathons eu participei, viu? Eu já perdi a conta. Online, presenciais, híbridos, até internacionais eu já fui. Bem, eu já ganhei 3 hackathons, estamos em busca de mais vitórias, mas eu conheço gente que já ganhou 30, 40 hackathons. Tem gente que realmente vive disso e eu acho isso incrível. Quem sabe um dia eu consiga viver apenas de hackathon, porque é muito gostoso. E como é que eu descobri o hackathon? Bem, na faculdade a gente tem essa questão de descobrir diversas coisas dentro da nossa área, principalmente a FIAP, que é uma faculdade voltada para tecnologia que abre muitas portas. Então eu vi que eles anunciaram um hackathon deles e eu falei, gente, que é isso? Que é isso? Até então eu achei que era uma palestra normal, né? E até então eu não participei. Então
do nada, assim, eu tava no meu Instagram e eu vi gente participando e eu falei, cara, isso deve ser muito incrível. Aí eu fui pesquisando mais a fundo, vi os vídeos e no começo eu me assustei, que eu tive a mesma pergunta que você. Mas, gente, dá tempo? Eu consigo fazer isso? Aí fiquei um tempo pensando, ficou na minha cabeça. E aí um dia eu vi um anúncio de um hackathon da escola da IBAC. Aí eu falei, cara, eu acho que foi coisa do destino e eu me inscrevi. Só que eu não entrei. Eles não me aprovaram logo de primeiro. Eu peguei uma lista de chamada, de espera. E aí nessa sim eu falei, então acho que não era. Aí um dia antes de começar, eles me chamaram pra participar. Falaram, olha, abriu uma vaga aqui, você quer vir? Eu, óbvio, quero. E aí foi assim que eu participei do meu primeiro hackathon, numa coincidência da vida que me levou aonde eu estou aqui. E aí você ficou viciado, falou, opa, eu não consigo, mas eu consegui entregar algumas coisinhas que é legal, vou participar demais, tem mais por aí. E tem algum lugar que a gente acha, assim, tipo não sei, um centro de pesquisa de hackathon que eu posso entrar lá e achar uma lista do que eu posso participar? Ou eu tenho que ficar procurando? Dá uma dica aí pra gente, como é que a gente acha essas coisas? Essa é uma questão que eu acho que tem que ser melhorada em questões de como eu acho hackathons, porque foi como eu falei, a primeira vez que eu entrei num hackathon foi muita coincidência, né? Caiu na minha caixa de e-mail, um dia porque eu já era inscrita na IBAC e eu fui e participei. Mas vira e mexe eu vejo a galera no meu Instagram falando, Laura, onde você acha isso? Laura, onde eu me inscrevo? Pelo amor de Deus. E eu fico, gente, eu tô num grupo de networking, grupo de programação, grupo dessas coisas assim da área, e eles vão mandando. Então é uma coisa que você tem que estar muito inserido dentro, às vezes, para descobrir. E isso é uma questão que eu acredito que tem que melhorar. Então, vira e mexe, às vezes eu tô postando no meu Instagram, olha, abri inscrição para tal hackathon, no LinkedIn também aparece e tudo mais. Então, é uma coisa que meio que nós dentro da área tem que movimentar às vezes, né? Porque é difícil, realmente difícil de achar. Mas a minha dica que eu dou é dar um Google toda semana, ver se abriu alguma coisa, porque às vezes você consegue achar ouro nisso. Você consegue ver, olha, vai abrir um hackathon mês que vem. Vou me inscrever. Ou até mesmo conversar com quem já tá dentro de um hackathon, né? Você vira e mexe, acha no LinkedIn, acha no Instagram, as redes sociais. Então aí você pede, você pode me passar o link? Você tem o link desse grupo que estão mandando hackathon? Sim, a gente passa, a comunidade de hackathons, hackateiros, programadores é mega hiper aberta, né? Tem também o Hackathon Brasil hoje, que é a maior instituição que faz esses hackathons. Você pode acessar o site deles, que eles também têm diversos hackathons para você fazer, né? Então, são esses 3 meios. O Hackathon Brasil, que a gente faz bastante hackathon, redes sociais e grupos de WhatsApp dentro da comunidade. E acho que isso é legal aí que você falou, dessa rede de network. Você já faz uma rede de network normal aí entre, no seu caso, faculdade e trabalho, e aí você cria, aumenta e expande isso com o hackathon. Então, de uma certa maneira, o hackathon também te ajuda, além da programação, te ajuda com o network. E a respeito desse tipo de coisa, você pode dizer mais ou menos pra gente, assim, como que o hackathon ajudou você na sua vida de programadora? O quanto que você evoluiu fazendo isso? Dá para evoluir fazendo isso? Eu vou contar uma coisa, hackathon moldou totalmente meu perfil profissional. Se você pega hoje 2 programadores, no começo, acabaram de entrar na faculdade, um vai para hackathon e o outro não, esse que vai para hackathon, que tá indo, ele tem um perfil profissional muito à frente, ele tem um perfil profissional todo moldado e que, por exemplo, numa entrevista de emprego vai fazer a diferença, porque o hackathon dá essa vivência de perfil profissional. Você aprende a se portar, você conhece gente. Eu já apresentei, por exemplo, projeto para pessoas que trabalhavam na Apple, pessoas que trabalhavam na Dell, na Metaverso. Olha só. É muito legal. Então, você se molda profissionalmente, você conhece profissionais que podem te alavancar. Então, fez uma diferença na minha vida de programadora. Eu acho que sem o hackathons eu não saberia, por exemplo, como falar em público. Eu apresento pitch, eu me propus para melhorar esse tipo de fala. Conhecer gente também, outros programadores que hoje eu posso chegar no Discord, no WhatsApp e perguntar, você pode me ajudar nisso? Ou até mesmo recrutadores que me deram dica de como me portar em entrevista de estágios, ou até mesmo recomendações. Então, o hackathon, ele molda sim a sua carreira profissional, principalmente se você está no começo.
Tecnicamente, às vezes nem tanto, porque você tem que levar já um conhecimento técnico dentro dos hackathons para você conseguir desenvolver a solução. Então, para quem está começando, o hackathon é fundamental e faz a diferença. Ah, legal. E você pode contar pra gente qual que foi o mais difícil que você já fez? Agora eu quero as curiosidades desse mundo de hackathon. As Eu participei fofocas. só, eu participei só uma vez e eu não consegui entregar justamente por causa do meu trabalho. Peço até vergonha por causa disso. Mas você tá me falando, eu tô com vontade de participar demais. Então, me conta umas curiosidades aí a respeito. Ó, já Qual vou que te foi o mandar mais o link difícil? desse que vai ter no fim do mês, hein, pra gente ir junto. Boa. Olha, todos os hackathons têm o seu grau de dificuldade. Seja como lidar com os profissionais, com as pessoas, seja no tema, seja nas tecnologias, porque às vezes eu vou para um hackathon, eu viro e falo, cara, quero usar essa tecnologia porque eu nunca usei ela em hackathon. Mas o hackathon mais difícil que eu já participei, eu ainda estava no começo e ele foi um divisor de água para mim. Foi o hackathon jurídico que ocorreu em setembro do ano passado. E por que ele foi tão difícil? Como o nome diz, hackathon jurídico, ele era uma questão sobre advogados e de coisas jurídicas, né? Então, era um tema que eu não entendia nada, eu era totalmente leiga na área jurídica, estava lidando com profissionais extremamente difíceis de se conversar, de se entender, porque eu não entendia a linguagem do advogado, ele não entendia a linha de programador, era um maluco falando com doido. É Entendeu? verdade. E o tema era totalmente difícil também. A gente tinha que mexer com coisas sobre inadimplência. Gente, que é isso? Que é isso? Isso é quase como se fosse um trabalho, né? Não deixa de ser um trabalho. Né? No dia a dia a gente é assim, quando a gente às vezes a gente está estável em um certo cliente ou até mesmo em um certo trabalho, né? Mas acontece as reviravoltas na vida, a gente tem que arrumar um novo emprego ou arrumar um novo cliente. E, infelizmente a gente topa com um assunto muitas das vezes que, eu sou muito da área de finanças, né? Então eu tô acostumado com esse setor. Mas se me jogarem, por exemplo, numa área de farmácia, que já aconteceu uma vez, eu vou boiar. Eu não faço ideia desses nomes que eu não consigo memorizar. Eu tenho que ficar escrevendo na minha mão, na palma da mão. Eu não consigo ler aquilo tudo. A letra fica muito minúscula. Então não dá para acompanhar essas conversas assim mesmo. Só que vida de programador, então, para quem tá entrando nesse mundo aí, é assim mesmo, tá, pessoal? A gente se adapta nesse jeito. E teve um que foi o mais divertido que você já participou? Alguma história engraçada que você já passou por lá? Nossa, todos têm, eu saio com uma história pra contar. É impressionante, né? O mais divertido foi agora o da Campus Party, que apesar da loucura foi incrível. Por que ele foi tão incrível? Eu tava inserido dentro da Campus Party, que é aquela loucura toda, né? E cara, ele foi divertido por conta da energia, do desenvolver, das pessoas que eu estava lá e de todo mundo. E uma coisa muito engraçada que sempre acontece em hackathon, a gente fala, não, a gente nunca mais vai fazer isso de novo. Por exemplo, a gente tá moldando a nossa solução e tudo mais. E a gente fala, gente, como é que a gente vai provar ela? Como é que a gente vai provar o nosso problema? Vamos até a fonte do problema. A gente sai do hackathon, vai até algum lugar pra comprovar, tirar uma foto que a gente conversou com uma pessoa, que nem Hackathon Visite São Paulo. A proposta era inovar os postos de atendimento da iCity, que eram os postos de turismo que ficam na Paulista, aeroporto e tudo mais. A gente falou, gente, como é que a gente vai inovar isso daqui? Tá arcaico e tudo mais. A gente foi até o aeroporto de Guarulhos para conversar com o atendente de turismo. E Você saiu de São Paulo para Guarulhos no mesmo dia para poder... Nossa! Só para ter uma conversa. Mas isso é legal pra caramba, porque é lá que a gente teve o maior insight que fez a gente ganhar esse hackathon. Por exemplo, tava todo mundo fazendo inteligência artificial. A gente falou, cara, não precisa de inteligência artificial. Esses caras são legais pra caraca. Eles precisam, na verdade, de uma ferramenta para ajudar eles a melhorar o atendimento deles. Algo para facilitar eles. E aí foi muito engraçado, porque depois a gente foi fazendo isso de novo, saindo pra hackathon, indo pra não sei aonde. No do CREA também eu fiz isso. Foi eu e o João Beluso, que é um programador incrível, um hacketeiro incrível também, que vocês ainda vão ouvir muito falar. A gente saiu do CREA, foi pra FIAP, porque era uma questão, um hackathon de educação, né? Pra gente conseguir fazer o CREA sair mais rápido, enfim. A gente foi lá tentar conversar com alguém, a gente não achou a pessoa, a gente ficou tipo, meu Deus, o que a gente faz agora? E a gente foi saindo, procurando instituições para conseguir tirar a prova da nossa solução. Boa!
Ah, legal. E quantas pessoas foram... O seu grupo foi de quantas pessoas? O máximo, assim, que teve? O máximo de pessoas foram 6 pessoas e o mínimo eu já fui em hackathon com 3 pessoas. Então a gente faz assim, é entre normalmente 3 ou 6 pessoas. Eu acho que mais que isso fica uma coisa muito bagunçada para você se fazer em 48 horas ou 72 horas, porque são ao mesmo tempo é muita coisa para fazer, não dá para dividir em tantas pessoas porque vai ficar desorganizado. E poucas pessoas, por exemplo, uma ou duas pessoas, você também não consegue desenvolver se você vai ficar muito cansado e não vai, por exemplo, conseguir fazer o seu pitch no final. Acho que menos pessoa, uma pessoa provavelmente é Não. impossível de fazer. E como é que você consegue organizar tantas pessoas com diferentes ideias assim? Como é que a gente consegue convergir as ideias em uma única coisa? Você tem uma ideia, uma dica de como que isso Essa é uma acontece? das propostas do Hackathon, né? Ver como você lida com diferentes pessoas que não falam a sua língua, né? A sua língua de trabalho. Então, no começo, principalmente quando a gente vai com pessoas desconhecidas, é realmente um desafio, né? Então, eu gosto muito de sentar com todo mundo e fazer uma grande pesquisa. Falar, gente, eu acho que ninguém vai conseguir conversar agora, porque tá todo mundo pensando na ideia, já pensou na solução. Gente, vamos pesquisar sobre o problema. Vamos se apaixonar pelo problema. Porque quando a gente se apaixona pelo problema, a gente consegue meio que fazer um caminho. E aí, depois disso, a galera já tá mais ou menos encaminhada e a gente senta de novo, que nem os cavaleiros da Tábua Redonda, e nenhuma ideia é maior que a outra. A gente vê, conversa tudo. E aí, depois a gente se planeja como se fosse mini sprint, sabe? Ó, até, por exemplo, 2 horas da tarde a gente tem que estar com isso pronto para começar essa etapa. Então a gente vai seguindo assim. Tudo bem que no meio do final isso desengringola um pouco, porque a gente tem que correr. E aí o cara que tá programando tem que parar para ajudar nos slides, dos slides tem que parar para fazer script. E assim vai isso. Mas a gente tem que ter uma organização pelo menos no começo, pelo menos nas primeiras 6, 12 horas, para conseguir fazer com que esse final vá rápido. Então, assim, você conhece o pessoal no dia, né, do lançamento do negócio, vocês programam no dia, discutem no dia, e não tem essa coisa que eu já vi algumas pessoas fazerem, de anteceder as coisas. Ah, a gente vai ter um hackathon, vamos no grupinho aqui, o tema já foi liberado, mas no dia a gente traz essa ideia. O cara passa uma semana já trabalhando na ideia para vir no dia e facilitar a coisa toda. Ah, isso perde muito a essência do hackathon, de você agir sob pressão, porque é isso que vai te melhorar. Então vai sem ideia, vai cru, vá pra conhecer gente. Você pode ir até com o seu grupo e tudo mais. Eu mesmo já fui, porque às vezes eu quero ir pra me divertir com os meus amigos, pra cada um se impressionar, pra cada um ensinar um ao outro ainda mais. Mas a ideia é você fazer alguma coisa ali da hora e tirar do zero, pra você ver o problema que eles estão te dando e ter um insight muito bom. Você ter uma empatia, você pesquisar, achar um negócio. Então, é literalmente você minerar uma ideia do zero e não trazer algo pronto. Você pode, por exemplo, levar uma base de dados, ter uma base de dados pronta para, por exemplo, uma inteligência artificial, tudo mais, mas que você já tenha guardado, não uma ideia que você já venha desenvolvendo há 6, 1 mês. Isso perde totalmente com a essência do hackathon. Acredito que isso mesmo, a virtude é exatamente você imaginar no dia, né? Pegar um problema e tentar resolver. Até porque você falou que é mini sprint, né? O que é uma sprint? Pra galera entender aí. É uma forma que a gente utiliza de metodologia ágil no dia a dia para quebrar nossas rotinas de trabalho em pequenas tarefas, né? De modo que a gente consiga entregar pequenas histórias que vão completando uma grande história, né? Acho que um Scrum sabe explicar isso melhor do que eu. Eu só vou cumprindo ordens. Sim, nós só cumprimos ordens. A gente só vai cumprindo ordens. Mas é legal essa coisa do network. E você contou esse que você participou do Campus Party? Esse você ganhou do Campus Party, né? Ganhei. E quais são os outros que você ganhou? Você pode comentar um pouquinho? Posso sim. Bem, a minha primeira vitória foi no Hackathon do Visit São Paulo, foi essa do Postos do City. O segundo foi o dieback. Na verdade, esse dieback foi algo muito incrível. Meu primeiro Hackathon foi o dieback, mas eu não ganhei esse primeiro dieback. Eu lembro que esse Hackathon foi em junho ou julho do ano passado. E eu tive meu primeiro impacto do que foi Hackathon, do que era. Eu lembro que eu perdi, eu saí extremamente triste. Eu falei, cara, eu estudei tanto, mas eu fiz por tanto, a minha equipe se esforçou tanto e a gente perdeu. Aí eu falei, cara, não posso deixar assim.
não posso deixar por assim. Estudei, me enfiei em mais hackathons, perdi mais um monte depois disso. Eu não ganhei na segunda, na terceira, na quarta, eu nem lembro depois de quantos eu ganhei, que eu peguei o jeito. E aí veio o Hackathon São Paulo, ganhei, que já tinha pegado o jeito. E aí veio de novo o Hackathon da IBAC, segunda edição. Uns 3, 4 meses depois. E eu levei em segundo lugar, né? A gente ganhou em segundo lugar, foi num evento grande lá no Cubo Itaú, incrível, na XRBR. E aí lá eu tive, caraca, em 4, 5 meses eu consegui evoluir assim, eu tava num pódio, eu tava. E tinha gente que tinha participado daquela primeira edição que viu que ficou triste e falou, caraca, Laura, você conseguiu, cara, é incrível ver essa evolução, porque você foi uma das únicas que não parou de ir pra Hackathon, que não aceitou aquela derrota, né? Isso foi inimaginável, foi uma sensação única, de verdade. Então, vão pra Hackathon, percam vários que vai vir de uma vitória e tudo mais. E E o como é que último você consegue conciliar esse tempo aí? Como é que a gente consegue juntar esse tempo de ir pro participar de tanto hackathon e conseguir vencer e conseguir tocar a vida ainda? Como é que dá pra conciliar isso? Bem, cara, é uma pergunta difícil, hein? Como é que a gente concilia tudo? Pra mim, que é estudante, eu trabalho, eu tenho estágio e ainda tento manter a minha vida, tipo, saudável, estudar um pouquinho por fora, é bem difícil. Então, equilíbrio, né? Às vezes a gente faz uma loucura de, por exemplo, eu já saí do meu trabalho, fui direto pra Hackathon, ou, por exemplo, tem Hackathon que começa de quinta-feira, em vez de começar de sábado. Então, ó, eu saio do meu trabalho, eu vou pro Hackathon, volto pra casa, aí eu tenho que ir pro trabalho de manhã e voltar pro Hackathon e às vezes faltar na faculdade. Então são pequenos sacrifícios, é uma bagunça mesmo, vida de estudante é uma bagunça. Mas como é que concilia tudo isso? Às vezes a gente tem que deixar de ir pra um hackathon pra estudar, às vezes tem que deixar de ir pra faculdade pra ir pra um hackathon. O trabalho não tem como, né, abonar. Mas é bem Você difícil vai de pesando, né? equilibrar, né? É bem É pesado, a bom gente que faz uma loucura. É, Exatamente. acho que a grande pergunta desse aconselhamento é como que você mantém essa nossa saúde mental sem ser afetada por tanto compromisso, né? Tipo, tanto peso. Mas como você faz uma coisa que você gosta, que eu falo para as pessoas, quando você gosta das coisas, não tem por que você ter prejuízo na sua saúde mental, né? Nenhum. E você já encontrou alguma dificuldade em relação a essas questões de diversidade? Tipo assim, pô, você foi em algum lugar e falou, pô, só tem eu de menina aqui? Será que é isso mesmo? Tá certo? Muitas vezes. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Muitas vezes. É, o meu primeiro hackathon eu já tive esse impacto de, cara, cadê as meninas? Cadê as mulheres? Bem, na maioria, né, é bem difícil a gente encontrar mulheres, né? Principalmente da área de tecnologia, às vezes só eu. Por exemplo, na minha equipe só tinha eu de mulher. Né? Era bem difícil você encontrar alguém de tecnologia. Você via mulheres, por exemplo, em outras áreas de business, de marketing, mas de tecnologia, nenhuma. Nenhuma mesmo. É uma dificuldade que a gente já tem no nosso setor como um todo. Então, imagino que transfere isso também para essas competições. Mas será que não existe competições voltadas? E você acha correto? Ou o que você acha? Qual a sua opinião a respeito? Se tem esses hackathons voltados só para mulheres? Como é que existe esse mercado Eu aí? achei incrível. Teve um hackathon para mulheres, sim, da Kabum, que foi incrível, que ele foi voltado apenas para mulheres. Eu acho importantíssimo e essencial para mostrar para as meninas que vamos para hackathon, que não precisa ter medo de hackathon, porque eu imagino que haja um pouquinho dessa aflição, dessa ansiedade, porque é difícil quando a gente vê que é um mundo majoritariamente masculino e que dá aquela ansiedade, tipo, nossa, mas como é que eu vou conseguir impor a minha ideia com a de um cara que fala mais alto que eu, que é mais bruto e tudo mais? Como é que eu vou? E esse hackathon de mulheres mostra que é possível sim, que a gente consegue, que é um espaço que nos pertence também, que é um espaço apropriado pra gente. Então, eu acho essencial para dar aquele pontapé inicial e para criar coragem nas meninas. Eu vi nesse hackathon da Kabum que teve menina que, por exemplo, quer ir para mais hackathons que viu que pode. Então, é essencial. É isso mesmo. A gente valoriza muito isso, porque imagina, a gente tem nosso projeto que está na teia, que é voltado para um público feminino, né? Que a gente tenta incentivar as mulheres a entrar nessa área de programação. E quanto mais mulheres corajosas, como você está citando você, entre outros aí também, é o que faz a gente criar a coragem de continuar com o programa e incentivar mais ainda, né? Eu acabei te interrompendo lá no outro que você ganhou. Você comentou do Campus Party
faltou um que você ainda não falou. Por favor, desculpa interromper. Sim, não, eu só queria falar sobre essa questão do Hackathon Mulheres, uma situação que me tocou muito. Hackathon Visit São Paulo, eu conheci lá uma moça incrível, a gente estava no mesmo grupo de networking depois, e ela estava falando no grupo como ela me via e como isso incentivava ela a continuar, que ela via que o mundo era muito de machismo, que a galera ia pressionando ela, e ela falou: Laura, eu vejo você sendo dura, você sendo firme, e isso me dá força pra continuar. Eu quero ser um pouco que nem você. Eu quero ter essa bravura, não quero ter medo de falar, porque eu vejo você fazendo isso, isso me dá força, me dá vontade, porque eu já sofri muito com isso. Obrigado por ser assim, e isso me tocou muito na época, foi o que me incentivou a continuar ainda mais. Agora, voltando na hackathon que eu ganhei, foi o hackathon da Campus Party, Hackathon Garage Unilever, foi incrível também, que foi o meu último hackathon. Esse foi a maior loucura que eu já participei, primeira vez na campus. Então foi um hackathon que tava muito barulho, muita coisa acontecendo, que foi incrível. Boa. Ó, parabéns. E quando você ganha essas coisas, envolve alguma premiação física? Que tipo de premiação que eles costumam dar para os participantes? Ou varia, né? Imagino que varia de empresa para empresa. A maioria são premiações em dinheiro, né? A maioria, a grande. Mas eu já vi vários tipos de premiações. Eu já vi viagens, eu já vi premiações com alguns prêmios como Alex e tudo mais. Varia bastante, viu? Mas a maioria dessas são dinheiro, viagem, Alexa, por exemplo, ou desconto em alguns cursos, né? Então varia um pouquinho, assim, mas a maioria é dinheiro. E como grande experiência, você já fez diversos hackathons aí pelo mundo. Hoje, o que te incentiva a continuar fazendo hackathons? São muitas coisas, viu? Quando eu soluciono um problema, é algo muito satisfatório, né? Você vê que você conseguiu melhorar a vida de alguém, que você conseguiu facilitar a vida de alguém. Isso não tem preço. Ou você vê o seu amigo melhorando do seu lado, seu colega, tipo, trabalhando, ele conseguindo tirar as barreiras, entregando o melhor que ele consegue dar, né? Você vê a sua evolução, é algo incrível. Então, vai desde a solução de problema, você tá fazendo algo pro mundo, a sua evolução, e isso é o que me incentiva. Ver a comunidade crescendo do Hackathons Brasil é algo que me incentiva ainda mais a continuar e tudo mais. A minha meta um dia é, quem sabe, eu montar o meu próprio hackathon com os meus parceiros e meus amigos. Boa, legal. Laura, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Eu gostei muito, fiquei com vontade de fazer hackathons. Então eu acho que vou dar uma estudadinha também para ver se eu participo com mais rigor nas próximas aí. É um prazer tê-la aqui conosco. E antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma dica aí para quem está nos ouvindo. Gente, venham para hackathons, não tenham medos. Ai, mas eu não tenho equipe. Venha. Ai, mas eu tô começando agora. Venha. Eu não tenho perfil profissional. Venha. Apenas venha, que eu garanto, vai ser a melhor experiência da sua vida. Mulheres, venham. A gente faz a diferença. Vocês não sabem o poder que a gente tem. Então, apenas façam. Ai, perdi na primeira. Cara, vai chegar a sua hora. Só venha. Apenas faça. Boa. Então, Laura, essa é a dica da Laura. Gente, façam o que ela está falando. Eu incentivo todos vocês a participarem de hackathon, a se inscreverem e se lançarem com coragem. Vai errando, como ela falou. O erro faz parte do aprendizado. Então, não tenham medo de errar nessa área de programação. Não é só com hackathon que a gente erra. A gente erra com tudo que a gente faz na nossa área. É só assim que a gente aprende. Então, coragem aí e vocês vão conseguir bastante coisas. Laura, um prazer te conhecer. Muito obrigado por ter participado aqui conosco. E até a próxima. Espero te ver você nos próximos programas aí. Obrigada, Laura, pela participação, viu? Muito obrigada aí pelo convite. Quero ver vocês em hackathons, hein? Obrigadão, viu, gente? É um prazer imenso estar aqui hoje. Mas depois dessas dicas aí, a gente que todo mundo ficou empolgado aqui. Valeu, obrigado.